Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo a mais um conteúdo do Todos pela Construção. Agradecemos a você que está aqui conosco, mais esse conteúdo a respeito de questões-chave na construção civil. Essa é uma iniciativa da Eto Soluções, da Construliga, da ABCP, do SNIC e do Sebrae Nacional. Também informamos aqui a união da Eto Soluções e da Construliga numa joint venture, onde formamos a ConstruLearning, que nasceu neste movimento, e assim como várias iniciativas que você também, tenho certeza que está se beneficiando deste movimento para atualização técnica, com conteúdo dos seus profissionais, da sua empresa, e todos nós prontos para essa retomada que já chegou a hora. Eu quero convidar aqui o instrutor deste conteúdo, que é o Renato Perlingeiro. Olá, Renato, boa tarde, tudo bem? Olá, Renato, como vai? Tudo bem? Olá, Davidson, tudo bom? Tudo jóia. Obrigado pelo convite. Muito bom, muito obrigado, viu, por estar aqui conosco, trazendo mais esse conteúdo aqui para nós no Todos pela Construção. Maravilha. O Renato, ele é analista técnico do Sebrae Nacional para clientes corporativos, e hoje ele trará para nós o conteúdo Como Vender para Grandes Empresas do Setor, Oportunidades e Requisitos. Renato, muito obrigado pelo apoio que o Sebrae tem dado a esse movimento, que é fundamental, né, de várias formas aqui, e vocês também trazendo esse suporte técnico, de todo o conhecimento, toda essa bagagem para nós. Agora com você. Maravilha, obrigado, Davidson. Também preciso fazer uns agradecimentos aí, eu acho que o time que está coordenando esse movimento aí, um ecossistema super relevante para o país. Então, meu agradecimento aí aos consultores da Eto Soluções, time aí da Construliga, nossos parceiros aí de muito tempo, né, BCP, SNIC, e todo o nosso time também do Sistema Sebrae, que dá muita atenção a esse segmento que é super representativo, como a gente vai ver na nossa apresentação. Então, nos programas que eu coordeno, o setor da construção civil é super presente, a gente tem alguns, né, dos nossos parceiros aí também contribuindo com essa agenda, então, muitas das informações que eu estou trazendo, vou trazer aí para o nosso grupo, vem também direto desses nossos parceiros de mercado, né, para a gente poder orientar esses pequenos negócios que querem, né, ou querem fornecer mais ainda para esse setor da construção. Então, eu vou, primeiramente aqui, eu acho que todo mundo conhece bem aí o que é o Sebrae. Qualquer coisa você me fala, tá, Davidson? Acho que já está passando aqui a primeira lâmina. Tudo ok, Renato, pode continuar. Né? Então, tá. Então, o Sebrae é um serviço aí que está disponível no Brasil todo, de apoio à pequena empresa, ao empreendedor, aquele que quer realmente entrar na operação no mercado, né, de empreendedor, né, de negócio, e a gente atua com segmentos públicos e privados, né, para promover essa agenda da pequena empresa, do pequeno negócio, que é super relevante aí no país como um todo, como no mundo. Então, implementando políticas de desenvolvimento, buscando desburocratizar, que é uma questão super crítica, que afeta todo o ambiente de negócio no país. Então, o Sebrae tem uma série de unidades que tem papel aí, tanto no nacional como nos estados, para tentar minimizar esses impactos aí para a pequena empresa, certo? Então, só trazendo um pouco de números, né, as pequenas empresas, então, no Brasil, elas representam, né, quase 27% de tudo que é gerado de riqueza no país, então tem um papel muito importante, vem crescendo essa participação, e o Sebrae é um dos agentes que tem aí na economia para trazer competências, desenvolvimento de ações para que essas pequenas empresas tenham uma atuação muito mais relevante do que já tem, né? Quando a gente compara esse percentual do Brasil com outras economias, né, com tamanho parecido com o Brasil, a gente vê que a gente tem um espaço muito grande para avançar nisso aí, e a chave desse negócio é a questão da produtividade, né? Como que a gente torna essas pequenas empresas mais produtivas, como a gente diferencia essas pequenas empresas para que elas possam ocupar espaços importantes nesses mercados, certo? Então, tem aí uma participação também muito importante na geração de empregos formais, né? 55% dos empregos gerados com carteira assinada é responsabilidade da pequena empresa, e se a gente for falar do universo, né, de CNPJs que existem no país ativo, né, então é quase a totalidade. Então, você vê que é uma questão super representativa, e o Sebrae
é o agente aí que ajuda essas pequenas empresas a cruzarem esse processo. E esses pequenos negócios são fundamentais para duas questões centrais em qualquer país, em qualquer pensamento de política de desenvolvimento, que é a questão de geração de renda e emprego, né? E também atrelado à questão do desenvolvimento social e econômico, que estão presentes em todas as localidades, todos os territórios aí pelo Brasil. Vocês vão ver que o SEBRAE, né, o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, ele está presente em todos os países, em todos os estados, né? Todas as cidades, todos os cantinhos do Brasil, o SEBRAE está presente com rede própria, rede de parceiros, formando um grande ecossistema, né? Aqui tem um pouquinho do que a gente tem, várias formas da gente estar presente nesses territórios, com nossos pontos de atendimento próprio, com a rede de parceiros, salas do empreendedor, SEBRAE Labs. A gente tem uma forma bem dinâmica de estar presente, né? A gente está agora nesse período um pouquinho, aguardando um pouquinho a retomada, né, como o Davidson colocou, mas a gente também tem toda uma infraestrutura de estar presente com essas pequenas empresas de forma digital, né, de forma com vários canais aí, levando informação para que esse empresário possa ter informações para a tomada de decisão, ainda mais no momento tão difícil como a gente está passando, certo? Mas eu queria trazer um pouco mais de luz nesse processo, porque esse período também, do ponto de vista, né, da oportunidade, a gente também pode se preparar para poder alcançar e mirar em alguns mercados que, né, a gente tem condições aí de, mais para frente, poder acessar. Mas ainda falando um pouco de números do SEBRAE, a gente tem aí nessa atuação nacional mais de 1.800 pontos de atendimento, né, presenciais, 4 centros de referências no país, em temáticas super relevantes para a pequena empresa. No site do sebrae.com.br, vocês podem ter acesso a todos esses conteúdos desses centros de referência, são centros destinados, assim, focados na questão da sustentabilidade, né, tudo práticas, tudo decodificado para uma pequena empresa poder implementar na sua operação a questão, né, associada à sustentabilidade, à cultura empreendedora, né, a questão da economia criativa e todos aqueles temas que são relevantes para a pequena empresa. Então, tem um atendimento muito grande, né, o SEBRAE é gigante, né, nem a gente que trabalha no SEBRAE, a gente dá conta de conhecer tudo o que o SEBRAE faz, né, então eu trabalho especificamente coordenando programas que o SEBRAE estabelece em parcerias com grandes empresas para promover o desenvolvimento de pequenos negócios que estão na sua cadeia de valor ou que têm potencial de ser desenvolvido como fornecedores ou clientes de pequeno porte com as grandes empresas, certo? Então, nós realizamos aí mais de 4 milhões de horas de consultoria, então, uma empresa que está muito próxima, levando esse conteúdo para a pequena empresa, depois vou mostrar como que a gente desdobra isso em termos práticos para a pequena empresa, né, são tudo na casa dos milhões, né, trabalhamos muito com parcerias, acho que é uma das instituições no Brasil mais atuantes, né, trabalha com todo mundo, do governo federal, governo estadual, governos municipais, tem um time com brilho nos olhos aí no Brasil todo, né, então a gente tem muito orgulho da equipe do SEBRAE, certo? Tanto no nacional como nos estados. Trabalhamos na questão do fomento ao empreendedorismo desde a base, né, desde as escolas aí fundamentais. Então, é um trabalho que é para a gente formar aí uma geração de empreendedores mais para frente, mas o que a gente tem feito para cuidar de quem já está empreendendo? Quem que está aí com a empresa prontinha para poder acessar um mercado super exigente, como é o mercado corporativo, o mercado de grandes empresas, ainda mais num segmento como construção civil, né, que todo mundo sabe que tem uma série de regras, tem uma quantidade de normas, né, que precisa obedecer para poder operar. Então, aqui mais alguns números, né, a gente também atua muito forte com projetos, então, em 2019, foram mais de 2.000 projetos que a gente trabalhou, e vocês vão ver que no finalzinho da minha apresentação, uma das formas que a gente tem de ajudar as pequenas empresas é justamente através de projetos, né, ações, que a gente faz aí pelo Brasil como um todo. Mas aí, antes de falar um pouco da agenda de oportunidades e requisitos, que foi o que a gente combinou com todo o time, eu queria, né, trazer um pouco de como as coisas estão, né? Todo mundo em casa, né, os empresários aí, eu tenho conversado com vários empresários, tenho vários amigos, né, parceiros aí de projetos que realmente estão sofrendo bastante nesse período, e o setor da construção civil, como vários outros segmentos,
vem aí registrando uma série de dificuldades, então só compartilhando com vocês aqui, eu não quero encher de slides aqui com questão, né, macroeconômica, mas acho que é importante a gente não gerar uma expectativa que o mercado corporativo vai ser a válvula de saída. Eu acho que a preparação para isso é um caminho importante, isso está no espectro de controle de todo mundo, e eu acho que é importante a gente também calibrar que esse segmento está um segmento que está sofrendo, né, não tanto quanto outros, né, que a gente tem acompanhado, o Sebrae atua em todas as cadeias de valor, mas o segmento da construção civil também vem aí sofrendo bastante, os empresários, né, com um nível de confiança muito prejudicado, vocês veem que melhorou um pouquinho em relação ao mês passado, mas ainda assim é a segunda pior marca dos últimos anos, certo? Do outro lado, a gente também vê a questão do nível de atividade e o número de empregados também caindo bastante, né, a patamares assim nunca vistos. Então, a gente tem visto, eu moro aqui em Brasília, num bairro novo, né, que tem bastante canteiro de obras, não pararam, né? Se eu fosse fazer uma pesquisa aqui pelo bairro que eu moro, ele está um pouquinho fora da curva, mas a gente tem visto, né, e a gente vai falar um pouquinho do que representa a cadeia da construção, e aí a gente fala desde da extração das matérias-primas, passa pela indústria de construção, né, depois vai para o varejo, serviços, e também vai para a questão da construção e o uso e manutenção. A cadeia como um todo, ela está realmente muito impactada pela crise, como todos os segmentos, mas existem ainda oportunidades e estratégias para a gente poder minimizar esse processo. Então, aqui a questão da capacidade operacional de toda a cadeia, a gente vê aí que ela vem sendo reduzida, se a gente comparar com outras indústrias, mesmo estudo, a CNI faz para todos os setores industriais, a construção civil ainda está um pouquinho melhor do que outras cadeias industriais, tá? Mas a gente vê aí que não dá para a gente gerar uma expectativa muito grande. Mas a boa notícia é o seguinte, que é um setor que reage, né, com estímulos, né, com política de desenvolvimento bem elaboradas, é um setor que está muito preparado para poder reagir, né? A gente viveu, um tempo atrás, um boom muito grande, então é uma indústria que se modernizou, né, ainda tem alguns espaços ainda para se modernizar, né, mas a gente acompanha a qualidade da construção brasileira, evoluiu muito, né, tem muita qualidade e tem uma capacidade de reação importante para poder ampliar. Então, a gente precisa realmente construir uma equação que dê condições para que a cadeia da construção ela decole, né? Eu acredito muito nessas possibilidades. Aqui é um pouquinho da expectativa, então a gente vê que o pior, eu acho que todo mundo já entendeu, né, o tamanho da crise, acho que tem um pouco de ser uma crise inusitada, a gente nunca tinha passado por uma coisa parecida em todo o mundo, quase que em tempo real, a gente viver algo desse nível, mas, e aí trazendo alguns dados aí do Sebrae, a gente tem realizado pesquisas com os empresários de vários setores, de 15 em 15 dias, a gente tem visto realmente que a coisa está pegando de várias formas, né, mas que agora a gente está começando a ver uma luz, né, no fim do túnel, para poder retomar, e aí a gente acredita que o papo agora, né, é olhar o pós-crise. Como é que eu, né, empresário, eu que quero empreender, ou eu que quero contribuir com esse setor, posso me posicionar. E o Sebrae, desde a primeira semana lá de março, que a Sirene tocou, a gente reposicionou todo o nosso conteúdo, né, toda a nossa forma de fazer as coisas, primeiro colocando um site à disposição de toda a sociedade brasileira, empresarial, de conteúdos relevantes para a pequena empresa, né? Então, todas as medidas que o governo tomou, a gente preparou o material com muito carinho, tem uma equipe muito dedicada do Sebrae que faz isso cirurgicamente, né, e tem um papel, um processo de disseminar isso para todo o país, né, os estados também, né, os Sebrae estaduais também produzindo um conteúdo muito grande para poder levar esse recurso, né, para todas essas empresas, informações sobre a questão de crédito, a questão sobre as medidas, questão sobre conteúdo. Então, todos os conteúdos digitais do Sebrae foram, né, abertos aí nas plataformas para que as pequenas empresas pudessem realmente
passar da melhor forma, né? Todos os nossos cursos, são mais de 120 cursos aí que o Sebrae tem, várias temáticas, vou mostrar alguns aí para vocês, estão disponibilizados, né? Alguns estados estão zerando a cobrança, né, de serviços, né, como o Sebrae Tech, que é muito usado pela cadeia da construção, até junho, para poder dar um fôlego e poder ajudar, de certa forma, essas empresas nesse período. E eu queria, nesse momento, entrar com essa agenda de como vender para grandes empresas também, trazendo aí essa experiência que o Sebrae já tem aí de muitos anos, né? O pessoal que me conhece, a gente já atuou muito fortemente com a cadeia da indústria da construção e trabalha ainda com vários parceiros desse setor. É um setor que a gente acredita que a gente pode fazer muito mais, né? Mas, aí, por outro lado, a gente precisa ter pequenas empresas também com a capacidade de compreender que é uma empresa, né? E quem trabalha nesse setor, a primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar na construção civil, o pessoal falou assim, olha, aqui, Renato, é uma indústria diferente, né? É uma indústria que se organiza de forma diferente, todo projeto, ele é um diferente do outro, você pode fazer a mesma coisa, mas em um lugar diferente, isso traz variáveis totalmente diferentes. Então, precisa entender a característica dessa indústria como específica, tanto é que ela é até medida, né, pelo IBGE de forma separada das outras, por conta de outras questões, mas é uma cadeia que é super relevante para o país, ela quase 9% de tudo que é gerado nesse país é de responsabilidade da cadeia da construção, muita grana que circula dentro dessa cadeia, tem uma quantidade de pequenos negócios muito representativa, né? São quase mais de 1.300.000 pequenos negócios só na cadeia da construção, então, assim, exige um esforço muito grande do Sebrae, por isso que a gente tem uma coordenação específica para isso, são meus colegas, o Enio e a Edilamar, que coordenam isso pelo Sebrae Nacional, mas tem um time muito grande pelo Brasil, que também faz um trabalho muito bacana nessa cadeia, né? E aqui eu trago de forma mais assim, ilustrativa para a gente ver que essa cadeia ela tem várias fases, né? E tem uma série de segmentos, né, que envolvem para que você consiga fazer a obra, né? O pessoal pensa que construção civil é só a obra, né? E a gente já aprendeu aqui muito tempo no Sebrae que a obra é uma etapa, existe a oportunidade, inclusive até o pós-obra, né? No uso e operação de um empreendimento, existem oportunidades ali na automação, na manutenção. Então, a gente vê oportunidade desde a extração dos materiais, né, como madeira, minérios não metálicos, extração de minerais também metálicos, ali tem oportunidade. A indústria, né, de materiais que consegue processar todos esses insumos e transformando em produtos que vão ser consumidos no empreendimento, né, ou nas reformas que são feitas pelas famílias, também que é um segmento super relevante. Então, aqui a gente começa a trabalhar um processo dentro do Sebrae que a gente fala de análise da cadeia de valor, ou seja, como que o valor que essa indústria, como a gente viu lá, né, quase 9% do PIB brasileiro, circula por aqui, mas ainda nessa circulação, a gente vê que o valor fica mais concentrado na etapa das construções. É ali que 60,95%, segundo Abramat FGV, estudo recente, aí, 2008, revela que o grosso da construção ficaria. Então, ali a gente precisa entender como que a gente se apropria, como que a gente se relaciona, né, com todos os atores que tem naquele elo da cadeia, mas você vê que o valor ele passa pela indústria, passa pelas cimenteiras, passa pelas grandes indústrias aí de materiais, né, passa pelo varejo, pelo comércio, pelo serviço, todos com papel super relevante para que aconteça, né, a construção, né, e a operação desse empreendimento. E essas oportunidades, elas se traduzem, né, a gente já teve um programa muito grande no Sebrae, na época do Sebrae 2014, que é um programa muito bacana, em que a gente escolhia alguns segmentos e dava as pistas para os empresários poderem, né, se posicionar, trabalho mesmo de inteligência competitiva, em que a construção civil, a gente explodia a construção civil em oportunidades na questão administrativa, desde o alojamento, a consultoria, a questão de ferramentas, manutenção e conservação, mão de obra, material imobiliário, enfim, um mundo de oportunidades, né, que a gente pode estar ajudando as grandes empresas.
lojinhas de conveniência dentro do canteiro de obra, uma coisa que a gente fez no passado que foi muito bacana, até a questão de projetos, a questão dos insumos, SMS, né, tem a questão de fiscalização, monitoramento, enfim, as oportunidades no canteiro, as oportunidades das obras civis, né? Então, a gente viu, aprendemos aqui que oportunidade para pequena empresa na cadeia de construção não necessariamente são só para aqueles quinais atrelados à construção civil. Eu tenho oportunidades para fazer, né, uma cozinha industrial, tem a questão de paisagismo, lembro de uma demanda de um grande parceiro nosso aí, de cimenteira, que tinha um item crítico, a questão de resíduos, né, paisagismo, né, tinha questão de coleta de materiais, né, segurança, mas também tinha questões atreladas à questão de fazer limpeza, por exemplo, de altofornos, né, na carteira de obra. A gente tinha, me lembro na época do e-social, né, a preocupação de se facilitar a questão de documentação, mas se a pequena empresa estaria atendendo a todos os requisitos de uma mudança, né, num procedimento. E o impacto que isso teria num canteiro de obra, se a empresa não tivesse com a documentação toda em dia, né, ao invés de ser como a CND, que leva um tempo para poder expirar, com o e-social a gente teria aquela informação em tempo real. Então, a gente acaba que nesses projetos corporativos, a gente já tem acesso tanto pelo lado das oportunidades, saber o que se precisa e como que se exige para você fornecer esse tipo de coisa, mas também de preocupações em termos de documentação, né, que eu vou falar um pouco lá da frente, da regra do jogo. Como é que é a regra do jogo para eu poder me diferenciar e entrar no mercado como esse? Aqui tem um pouquinho do lado da nossa experiência, então a gente já atuou na construção civil em todos esses segmentos aqui, né, em aeroportos, rodovia, metrô, saneamento, desenvolvimento urbano, que são as obras Minha Casa Minha Vida, né, tem agora uma série de outros programas, mas de portos, hidrelétricas, né, questão de obras de engenharia industrial também. Então, os mercados, eles são muito variados dentro dessa cadeia. Então, a gente precisa entender a especificidade de cada um, saber como que aquela grande empresa exige, porque existem aqueles requisitos formais, e a gente aprendeu que tem os requisitos também subjetivos, né, que são aqueles que é do relacionamento, né, que a gente precisa também calibrar. Aqui é um pouquinho do lado dessas experiências que a gente teve, os tipos de pequenos negócios que a gente trabalhou. Então, você tem pequenas empresas aí num universo muito grande de serviços, é onde a pequena empresa realmente se diferencia muito mais dos outros nichos, certo? No serviço é onde que agrega mais valor, é onde consegue levar conveniência, levar flexibilidade, agilidade, que uma pequena empresa precisa apresentar, mas também existem oportunidades no comércio, na indústria, né, de materiais, né, super relevante a pequena empresa. Então, aqui é muito mais para exemplificar para vocês que essas oportunidades levam para pequenas empresas de vários segmentos, né. Mas aí eu trouxe também para vocês uma pesquisa que a gente fez aí com um grupo grande de grandes empresas para revelar quais são as maiores dificuldades que atualmente, né, se verifica para se comprar de pequenas empresas. Como é que eu consigo ter um fornecedor diferenciado? Então, isso veio uma nuvem assim de informações bem variadas, né, tem preocupações desde a questão de capacidade de entrega, de ser competitivo, questões técnicas, segurança, qualificação. Então, eu elenquei aqui para vocês o SPOP que foi revelado nesse processo. Então, assim, o que é mais crítico, assim, que é mais evidente de preocupação é a questão de falta de capacidade técnica da pequena empresa, certo? Qualificação técnica. Essa é uma preocupação grande desses empresários de grandes empresas que a gente pesquisou. Então, assim, isso reflete muito, tanto é que essas empresas investem muito em programas de desenvolvimento de fornecedores, para que esses fornecedores estejam sempre com as suas competências em bom e elevado nível, né? Então, atender às questões burocráticas também, os requisitos, né, questões de compliance, que entrou muito forte nos últimos anos, né, questões de preocupação de integridade, né, por todos os lados aí. Então, essa é uma questão também muito crítica, né, no relacionamento corporativo. Então, as grandes empresas têm um nível de exigência, não estão dispostas a flexibilizar isso, e
eles têm eles percebem, né, e sentem uma dificuldade da pequena empresa em atender esses requisitos, principalmente aquelas pequenas empresas que estão mais afastadas assim do dia a dia do relacionamento corporativo. Questões trabalhistas, né, por ser solidário, por ser corresponsável, né, se tiver alguma questão, por isso que, junto com a questão burocrática, a questão de CNDs, então, documentação é super relevante, né, muitas das vezes a gente lida com muitos empresários que são super competentes tecnicamente, mas do lado da gestão, né, documentação, capacidade de evidenciar capacidade de fluxo de caixa para poder, né, ajustar a expectativa e a questão de pagamento também da grande, muitas das vezes os prazos de pagamento tem 90, né, 120 dias, 45 dias, então a gente precisa ter capital de giro para poder sustentar isso. Tem a questão da falta de capacidade operacional, questão técnica também apareceu, menos, mas apareceu. A questão de certificações, não só de ISO, né, a ISO era a mais conhecida, mas a questão da construção civil, a gente tem uma série de outras certificações, um conjunto gigantesco de normas, né, o colega Enio tinha até comentado hoje mais cedo na reunião de equipe, que a construção civil tem uma quantidade gigantesca de normas a serem cumpridas, né, muito mais um esforço de tentar simplificar e não inventar mais coisas, né, já é um setor muito impactado. Tem a questão de vulnerabilidade, né, e, enfim, tem uma série de coisas, fluxo de caixa financeiro, vocês veem, e também a preferência da grande empresa acabar prestigiando os fornecedores mais antigos, enfim, nesse processo. Questão de prazo de entrega, confiança, escala, né, questão de governança corporativa também. Do outro lado, a gente também perguntou, vem cá, então, beleza, tem esse monte de gaps, né, vamos dizer assim, mas também quais são as soluções que a gente poderia implementar para a gente poder reduzir essas dificuldades? Essa é a típica pergunta para o Sebrae criar uma agenda, né, para poder desenvolver essas empresas, esse segmento econômico, essa cadeia. E aí, assim, várias questões vieram, né, do ponto de vista da grande, mas também as pequenas empresas falando, porque nessa pesquisa, em algumas questões, a gente perguntava grande, pequena, para poder confrontar e a gente ver se funcionava. E aqui, elencando as principais questões, a gente falava que uma das, né, foi boa para o Sebrae, né, não sei se é porque a gente estava fazendo a pesquisa, mas encabeçou, acho que as respostas, a questão de ter o apoio, de contar com o apoio de instituições de incentivo e consultoria, como o Sebrae, né, investimento em capacitação e qualificação de mão de obra, projetos de desenvolvimento de fornecedores, como eu falei com vocês, né, o Sebrae tem um programa para isso, vou falar um pouquinho mais para frente, a gente já trabalha há muito tempo, planejamento, controle interno, estratégias para redução de risco, né, questão de risco muito associada, e algumas questões de networking, relacionamento, se expor para se apresentar, participar de eventos de negócios, né, diversificar a cadeia de fornecedores, enfim, uma série de questões. E aí aqui a gente vai falar um pouco mais das questões, das estratégias mais eficientes, né, para se ajudar essas pequenas empresas, né, isso aí do ponto de vista da grande, e aí a gente vai começar encaminhando para soluções e os diferenciais que vocês aí, pequenos empresários, super importantes, super competentes, têm condições de estar colocando isso na estratégia de vocês. Então, o que mais apareceu aqui de estratégia era conhecer e atender as necessidades das grandes, então é muito importante esse processo de informação, de preparação para você poder agir e se relacionar em mercados corporativos. A gente fala muito no nosso time do Sebrae que mais importante do que sair fazendo é fazer esse organizado, né? Eu vou interagir com a empresa X, estuda aquela empresa, vê como que funciona a regra do jogo com ela, se prepara, né, mostra os seus diferenciais, como ela exige, né, se alinha àquela estratégia, dá um trabalho. Né, a gente sabe que o mercado corporativo é um mercado trabalhoso, mas se você, né, se organizar, se preparar bem para isso, uma porta que se abre nessas empresas, muitas das vezes elas estão numa região, mas elas estão atuando no Brasil como um todo. Aquela coisa, ele leva, né, a cadeia dele para onde ele não quer ter dor de cabeça. Então, existe uma oportunidade de você também crescer junto nesse segmento corporativo, mas você precisa realmente fazer o seu dever de casa e poder se preparar, saber, né, como operar nesse processo. Então, tem a questão de oferecer relações de custo-benefício e atrelado à questão de performance,
certo? Isso qualquer mercado, né? O mercado corporativo, você vai por aviação, moda, qualquer setor, você tem que ser altamente produtivo. Primeiro, para você gerar valor, resolver, e também você também se apropriar de valor. Você tem que ter um olhar muito forte para dentro da sua empresa, de como que você agrega valor, e também você, né, ganhar dinheiro nesse processo, certo? Então, planejamento, né, da produção, logístico, dotar de estratégia de diferenciação, né, o apoio do Sebrae também apareceu nessa questão como estratégia, investir em inovação, né, o setor da construção civil, a gente sabe que até pouco tempo era muito artesanal, a gente tem uma condição aí de se diferenciar, investindo em inovação de várias formas, você vai ter um programa que pode ajudar muito isso, o Sebrae Tech e outras ferramentas que podem ajudar nesse processo de aquisição aí de serviço tecnológico para vocês desenvolverem novos produtos, novos serviços, né? Mas também investir em comunicação, qualificação do time, elaborar uma boa estratégia, um bom plano de negócios, tá certo? Para manutenção da competitividade, questão de network sempre aparecendo, certo? E a questão da saúde financeira, né? A gente sabe que é uma questão extremamente recorrente no setor, não é diferente. O setor exige também prazo para poder pagar, então a gente precisa ter capital de giro para suportar, né? Então a gente vê aqui nesse item aqui com 3 questões: criação de índices, indicadores de desempenho, ferramentas de gestão para a gente poder ter a empresa na mão. Então, assim, para fazer um resumão, né, quais seriam as principais regras do jogo, né, do setor corporativo, essa questão da integridade é fundamental, associada às preocupações que as grandes empresas têm quando ela vai se relacionar para fora da sua empresa, seja para uma empresa de pequeno porte, uma de médio porte, uma de grande porte, com o governo. Essas empresas sempre têm no seu radar a questão da integridade, né? Como é que eu faço as coisas dentro da minha política corporativa, né? Respeitando, né, todas as minhas questões de performance para negócios, né? Rentabilidade, atratividade, mas também questões de segurança, saúde, meio ambiente, que, né, também estão atreladas. Essas empresas hoje, essas grandes, a maioria delas estão com seu processo de aquisição estruturado através de grandes plataformas, né, através de próprio site dessas empresas, você consegue identificar, já fale com fornecedores, sejam fornecedores, vocês conseguem, então, daria uma sugestão de vocês verem quais são aquelas empresas que vocês têm interesse de operar, construtoras, indústria de materiais, né, o que quer que seja. Essas empresas já têm nos seus portais um link para você, né, entrar e ali você fazer um primeiro cadastramento, né, para você fazer todo o ciclo de homologação de fornecedor, que muitas das vezes, às vezes, né, leva um tempinho, mas eu queria dizer que a questão das ferramentas digitais são fundamentais, as plataformas como a Ariba, né, e outras plataformas que são de sourcing, que é importante vocês conhecerem, porque essas empresas estão cada vez mais do seu relacionamento sendo estruturado através de plataformas de fornecimento, né? Então, tem esse caminho importante, né? Aquela coisa do olho no olho, isso eventualmente, né, depois que você passa por esse processo de homologação, você tem condições até de fazer algumas experiências como essa, como eventos de negócio que o Sebrae realiza aí pelo Brasil como um todo. Então, esse é um caminho que não tem volta, certo? Tem acompanhado vários projetos nossos, essas empresas fazendo uso dessas plataformas digitais, né, de relacionamento, homologação, avaliação de fornecedores, para que seja mais isento, o processo seja mais dinâmico, mais rápido e isento. A outra coisa que é importante é entrar no ritmo do negócio. Você vai trabalhar com uma construtora, a construtora quer um fornecedor que não me entregue risco, que performe, né, seja competitivo, e também que tenha senso de urgência, responsabilidade, vai entregar no prazo que combinou, nos padrões, dentro das regras do negócio combinado. Então, é importante, né, isso sempre tem diferenciado esses fornecedores aí que a gente tem acompanhado pelo Brasil. Só para trazer um pouquinho de dados aí, né, a gente já trabalhou com mais de 2.200 empresas só em projetos corporativos da construção civil aí pelo Brasil, em mais de 20 estados do Brasil, e esses elementos que eu acabei de falar, toda vez, né, desde 94, você vai trabalhar com grandes empresas na cadeia da construção, até 2019, a gente tem a operação aí em 2020 ainda, vem nessas questões, né, os nomes mudam, né, compliance, há um tempo atrás era
tinha outros nomes, né? Mas é sempre as preocupações relacionadas à documentação, né? Então, com relação à documentação, a gente tem contrato social, CNPJ, tem aquelas coisas que sempre acontecem. Eu quero fornecer A, mas eu não tenho meu contrato social B. Fica difícil, né? Então, a gente precisa ter, né, uma organização, ter um contador. Desde a minha época que eu era gestor de projeto no Sebrae, a gente fala que o contador, ele é uma figura extremamente importante, né, para ser um parceiro da pequena empresa nessa hora, que é ele que, a gente sabe, né, que é ele que faz o contrato social, é ele que emite o CNPJ, é ele que faz o ajuste, é ele que faz o cálculo de imposto. Então, ele é um consultor, ele deve ter um papel de consultor, que a gente precisa tirar proveito disso, né. O Sebrae, para quem não tem um contador aí, ou está buscando outras opções, o Sebrae tem um serviço digital que pode ajudar, né, depois deixar no site do Sebrae, lá tem um serviço digital chamado Em Conta, que ajuda essas empresas a procurarem profissionais dessa área, né, contábil, com preço menor, mas a linha que eu quero trazer para vocês é muito mais do ponto de vista que a gente também tem que ter na nossa cadeia de fornecedores parceiros que agreguem valor na nossa empresa. Então, o contador, ele é uma figura super importante, né, para nos ter essa questão de documentação do jeito que o mercado exige, né? Então, a gente precisa ter esse processo aí bem claro. Documentações específicas com relação à questão de segurança do trabalho, alvarás, né, uma série de questões associadas à documentação, certificações quando, né, se exige para determinadas atividades, e também, né, aquilo que a gente controla em termos de gestão, certo? Eu ia ia abrir para vocês aqui uma planilha de requisitos aqui, eu acho que pelo conta do tempo aqui, eu queria deixar mais tempo para a gente interagir mais para frente. Eu não vou abrir não, mas eu vou deixar disponível aí para o time que está cuidando dos espaços aí, deixa eu compartilhar para vocês. A gente vê que na construção civil, realmente, a quantidade de norma, cada empresa cobra de um jeito, mas existem requisitos que são mais ou menos comuns para todo segmento, em termos de documentação, de certificações, né, capacidade, né, de apetite de crescer. Mas uma coisa que a gente sempre coloca no Sebrae é a importância do processo de preparação, né, e aí a gente recorre aqui a também um parceiro importante do Sebrae, que é a Fundação Nacional da Qualidade, em que afirma que, para ser competitivo no mercado, toda organização, seja uma gigantesca, uma empresa, né, um MEI, ele precisa ter, né, na sua cabeça aí que sempre tem que buscar um patamar de competência superior, certo? Sempre através de um ciclo de aprendizado permanente. Tem que estar disposto a investir, a estar aberto, né, para aprender e inovar, porque senão eu vou ficar, né, limitado com aquela minha capacidade de conhecimento e não vou me diferenciar, não vou inovar, não vou acessar novos mercados, enfim, uma série de questões que a gente precisa também ter em consideração. Bom, e aí esses fatores que eu falei com vocês têm relação, acho que toda empresa, né, médio porte, grande porte, ela olha, né, para essas questões. Então, essa figura da FNQ aqui até é muito bacana, porque ela fala de adaptabilidade, né? Então, quem não tem essa competência dentro do seu negócio nesse momento, né, desde março, que era uma crise que ninguém estava esperando, né, vejo gigantes aí nesse momento também, né, primeiro momento lá em março, tá com muita dificuldade, mas tem que ter essa capacidade de adaptabilidade, né, de mudança, de capacidade de reagir, e a pequena empresa tem esse drive muito bem definido, tanto é que as startups vêm, né, uma crescente muito grande no processo de inovação, por essa capacidade de se adaptar, reagir, né, à mudança, e a pequena empresa, né, eu acredito de verdade, que ela também tem essa condição de se reinventar, né, de encarar, inclusive quando as grandes desafios, olha, eu queria que você fizesse uma manutenção amanhã à noite, né, ou hoje à noite, vamos lá consertar uma peça, é a pequena empresa que vai lá e resolve, né, dificilmente uma grande empresa, com todo o seu processo burocrático, né, uma outra grande empresa teria essa agilidade. Então, a gente precisa conhecer e ter essa capacidade, né, e agilidade, flexibilidade, adaptabilidade. Pensamento sistêmico também é outra, né, uma visão de você conseguir ver o todo, a capacidade de você ver todas as variáveis, leitura de cenário, de oportunidade. Se eu já forneço bem para uma grande empresa, cara, eu estou 90% pronto para ir para outros mercados.
Se esse mercado está indo mal, eu tenho que ver outros mercados que estão indo bem, né, que não necessariamente é só construção civil. Eu posso ver um segmento que está crescendo um pouco mais na minha região, setor de alimentos e bebidas, eu posso ver um outro segmento, né, saúde, também está com várias, né, necessidades. Então, a gente tem que ter esse pensamento sistêmico, um olhar um pouco mais, tanto é que o Sebrae tenta ajudar muito as empresas, os empresários, né, principalmente, a sair do operacional e ir um pouco mais para o estratégico, para poder ver a empresa um pouco mais distante, né? A gente tem vários casos aí, né, os colegas aí da Etos Soluções sabem bem do que a gente está falando, vários empresários que depois que passa por um processo de qualificação com o Sebrae, conseguem tirar férias, conseguem, né, ter um pouco mais de folga aí e ver que a empresa, apesar de ser dependente deles, mas consegue, quando você está com ela orientada por processos, ter liderança, né, em vários nichos ali, né, tem que ter relações estruturadas, ela sobrevive. Então, esse modelo é um modelo que eu acho que todo mundo tem condições de pensar no seu negócio, e ele traz muito valor numa relação corporativa, porque eles dialogam no mesmo nível, apesar de ser uma grande ou uma pequena, a gente tem condições de implementar boas práticas aqui, tanto no site do Sebrae, que eu vou deixar algumas dicas aqui para vocês, mas também nos próprios sites da FNQ, você tem vários cases que você pode se inspirar, né, para poder implementar isso dentro da sua empresa. E aí, caminhando nessa linha do que a gente tem feito com as grandes empresas do setor, né, a gente tem um programa que a gente faz um investimento bem robusto, a gente já trabalhou aí com mais de 70 mil empresas pelo Brasil, investindo mais de 200 milhões, na cadeia da construção civil a gente já teve 68 projetos, né, muitos na linha de desenvolvimento de fornecedores, com construtoras, com siderúrgicas, com cimenteiras, enfim, em toda a indústria, né, de materiais e toda a cadeia, e com performance muito bacana, né, eu levantei aqui alguns indicadores, desses indicadores aqui atrelados a esses fatores críticos, a gente tem uma média de uma evolução com construtoras em torno de 50%, né, em um ano de projeto com consultoria bem intensiva, com siderúrgicas, um crescimento um pouco maior, né, a gente fez um trabalho com uma grande siderúrgica, principal siderúrgica nacional, de ganho de 61% de competitividade, né, setor de cimenteiras, 47%, no varejo também um trabalho muito bacana no varejo de construção, em torno de 40% de ganho de competitividade, mas cada projeto desses, né, de encadeamento produtivo, eles também têm os seus indicadores de desempenho, que é onde aquela grande sabe onde está a dor da sua cadeia, e a gente acelera o desenvolvimento das competências com relação àquilo, que é a redução de custo, eficiência comercial, grau de dependência, conformidade, produtividade, melhoria de prazo de entrega também, que é uma questão muito importante, mas os pilares desses programas que a gente constrói com essas grandes, geralmente está associado a essas questões de competitividade, mas também sustentabilidade, como é que eu tenho uma operação mais íntegra, né, e mais justa dentro desse processo, né, de encadeamento, e inovadora, como é que eu consigo também inovar no processo de fornecimento, ou no processo de distribuição de produtos dessas empresas. Então, aqui tem algumas marcas que vocês devem conhecer aí, né, pelo Brasil, a gente tem projetos aí quase todos os estados, faltam 3 estados para a gente completar o álbum de figurinha que eu falo para o pessoal, mas é uma agenda muito atrelada à necessidade do mercado corporativo, em que elas definem quais são os gaps, quais são os grupos de empresa que a gente vai operar, e a gente implementa esse projeto. E aqui, a gente tem a reformulação da atuação do Sebrae no mercado corporativo, né, aqui embaixo, uma experiência bem consolidada, bem diversificada em programas como esse de encadeamento produtivo, mas a gente evoluindo para uma agenda cada vez mais de inovação, desenvolvimento de novos produtos, serviços de pequenas empresas para resolver problemas grandes. Então, a gente tem parceiros, né, de vários segmentos industriais aqui, indo também para a questão de implementação de tecnologias de grandes empresas na pequena empresa, para a gente ter um ganho de performance. A gente está conversando aqui com grandes marcas, mas já fizemos isso com a WEG, na linha de geração de energia, né, que é um custo importante que as pequenas empresas têm, mas também na questão de substituição de grandes consumidores, como motores, né, no processo de automação, e indo cada vez mais numa pegada de, né, uma atuação do Sebrae mais
digital, né, fazendo um atendimento de primeiro nível, com conteúdos aí, um universo maior, né, dessas grandes empresas, e depois fechando numa jornada em que o encadeamento produtivo, o atendimento mais customizado, presencial, né, consegue dar boas respostas. Então, essa é a estratégia hoje do Sebrae em termos corporativos, né, e aqui são as melhorias, né, do ponto de vista como as pequenas empresas conseguem melhorar nesses projetos que a gente consegue implementar. Aqui do lado das grandes, que elas também percebem de evolução. E eu queria deixar aqui algumas recomendações aqui para vocês que estão nos vendo nesse período muito difícil, né? Além de seguir essas dicas que eu procurei aqui, seguir no tempo aqui que o Davidson, o time todo colocou. Os conteúdos do Sebrae estão todos disponíveis, gente. Aqui a gente botou um QR Code, quem quiser pode tirar uma fotinha aí, mas lá, acessando sebrae.com.br, você tem conteúdos para quem está no momento de empreender, para quem está querendo buscar mercados, né, e buscar vender, tem aí conteúdos nessa linha de eu me preparar para isso, como que eu faço a gestão de pessoas, né, planejamento, inovação, organização, a questão de cooperação. Aqui eu queria também destacar muito a grande empresa como parceira de vocês, né, o processo de desenvolvimento de um pequeno negócio também pode ser acelerado em parceria com a grande empresa. Esquecem que essas grandes empresas têm profissionais de altíssimo nível lá dentro, né? Quando eles entram num processo de desenvolvimento, eles também estão dispostos a fazer isso. E eu também, como um pequeno varejista que compro produtos de uma grande empresa, também posso me desenvolver nessa parceria. Tem uma série de iniciativas aí no Brasil, né, de grandes empresas se juntando para oferecer programas em que olha de forma diferenciada para essas pequenas empresas. E tem uma questão de legislação, como que eu acesso a informação, ainda mais agora nesse período de crise, que as legislações foram flexibilizadas, tem uma série de novidades, vocês podem também acessar esses conteúdos todos de graça. Aqui eu queria também compartilhar para vocês uma ferramenta muito bacana de dar visibilidade para a sua empresa, que ainda não está, né, no mundo digital e precisa, né, pensar rapidamente nisso, quero ser achado, né? Mas também como eu me colocar como fornecedor de ser encontrado. Então, o Sebrae tem uma plataforma gratuita em que você consegue cadastrar sua empresa, os produtos, serviços do seu negócio e ser encontrado, né? Então, quando eu coloco no Google, eu já sou localizado por estar dentro dessa plataforma que o Sebrae já disponibiliza para todo o mercado. Então, acho que aqui é uma dica para quem, né, está nesse momento aí com algum tempinho, pode colocar aí. Queria também destacar aqui uma outra plataforma muito bacana do Sebrae, que tem vários conteúdos específicos aí para pequenas empresas, né, para essa questão de tornar uma empresa, né, com diferenciais, mais nessa questão de sustentabilidade. Várias dessas grandes empresas têm o mercado, tem ações na bolsa, ou tem uma preocupação muito grande, né, em gerenciar, são, né, signatárias do Pacto Global, né, tem a questão dos ODS. Então, aqui eu consigo acessar e adequar minha empresa na questão de qualidade, gestão financeira, compras sustentáveis, desenvolvimento social, gestão da água, gestão da energia, resíduos, então, tudo aqui dentro de um daqueles 4 centros de referência que o Sebrae tem. A gente tem um centro de referência de sustentabilidade que tem uma plataforma sensacional que vocês podem baixar conteúdos aí também de graça. Aqui, para finalizar, queria deixar o meu LinkedIn, né, quem quiser, né, pode fazer pergunta por aqui, mas depois a gente pode interagir pelo LinkedIn a hora que vocês quiserem. Tem o meu e-mail também do Sebrae, e aí eu fico à disposição agora do Davidson e dos colegas aqui para a gente poder interagir um pouco mais. Certo? Muito obrigado. Olá, Renato, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua apresentação. E quero dizer que é uma forma, assim, de nós podermos, como empresários, entendermos o que está à nossa disposição tecnicamente. Acho que esse fundamento técnico que você mostrou, considerando as oportunidades que temos em grandes corporações e também entendendo, né, os gaps que, como pequenos empreendedores, nós muitas vezes temos, isso nos dá um norte muito claro do que precisa ser ajustado para esse momento, né? Não é simplesmente uma questão financeira, mas uma questão conjuntural que a gente tem certeza você tem visto, né, atuar com essas empresas, tanto do pequeno quanto do grande. Uhum. Renato, dentro dessa linha que você mostrou ali vários pontos, eu gostei muito
onde você mostra as dificuldades que as grandes corporações têm, muitas vezes, de comprar do pequeno, de ter ele como os fornecedores. Indicando agora, voltando para o pequeno, qual seria o primeiro passo, ou qual seria o primeiro caminho a ser tomado para uma empresa se qualificar para fornecer nessas grandes corporações? Como que pode ser feito esse elo no primeiro passo? Perfeito. Essa pergunta é pequena, mas ela é bem abrangente, né? Mas eu reforço, assim, acho que até a resposta de consultor, você é mais consultor do que eu, né? Mas eu acho que assim, a questão é preparação e planejamento. Com quem que eu quero me relacionar? Eu quero ir para trabalhar com construtoras, eu quero ser um fornecedor de uma construtora, eu quero ser um fornecedor de uma empresa de material, né, de uma grande cimenteira, né, dessas empresas. Eu tenho que estudar como é que essa empresa ela se relaciona com o mercado fornecedor dela. E eu preciso saber se a minha empresa está preparada com o que ela exige, né, de documentação, né, de produtos, qual é o canal que ela se relaciona com o fornecedor, qual é a plataforma que ela interage, né, e homologa fornecedores. Então, eu diria sempre, cara, eu acho que a primeira resposta eu tenho que ver se minha empresa está pronta. E aí, a segunda, encaixando uma outra, assim, pô, beleza, eu tenho tudo, Renato, eu já forneço para uma multinacional, tal, já estou prontinho. E aí, assim, o processo para essa outra que já está pronta é ela buscar onde estão as oportunidades, onde tem um evento de negócios, o Sebrae em vários estados faz rodadas de negócios, faz sessões de negócios, essas empresas mesmo, individualmente, elas promovem essas agendas nas localidades onde que elas atuam, né? Agora, com essa questão da quarentena, eles estão um pouco mais retraído, mas eu tenho conversado com alguns dessas empresas, tão logo que possa reabrir, essas empresas vão voltar a fazer esses eventos de conexão de negócio, o Sebrae mesmo, a gente está se reinventando nesses eventos de negócio, a gente está fazendo algumas rodadas de negócio virtuais, né? A gente vai fazer uma grande rodada, até aproveito já para quem está ao vivo aí, quiser ver, o Sebrae São Paulo vai fazer uma grande rodada de negócios em São Paulo, com várias empresas do setor, vai ter gente de construção civil também. Então, assim, procurar essas oportunidades. Quem já está pronto, procurar ir atrás das oportunidades para fazer isso. E contar com o Sebrae, né? O Sebrae tem um time aí em todo o Brasil que vai ter muita satisfação de poder conectar essas empresas preparadas a esses mercados corporativos. Olha só, a gente vê a importância da gente estar conectado nesse mercado corporativo, e a gente sabe que exige um certo esforço, né, Renato, da empresa em entender essa necessidade, em trabalhar. Será que vale a pena mesmo? Eu queria que você falasse da sua experiência, a gente sabe que vale, né, mas qual é o aspecto assim, que mais nos mostra a importância ou a oportunidade que tem a vantagem de fornecer para grandes fornecedores? Essa pergunta é boa que você já respondeu, né? Você, como empresário, você Claro. não tem negócio ruim, né? Que a conta feche, né? E a gente ganhe algum dinheiro ali, né? Mas o mercado corporativo, ele é cheio de oportunidades. Primeiro que você tem condições ali de fazer negócio. A outra é que o processo de preparação e exigência a régua é tão alta que eu me qualifico para muitas outras coisas. Então, assim, eu me preparo com esse processo, né? Eu me lembro, na época que eu era gestor de projetos, né, no Sebrae Rio, a gente tinha um projeto com a Petrobras, né? Então, aí o empresário fala assim, Renato, eu não quero fornecer para a Petrobras, só quero ter a certificação para a Petrobras, porque isso me habilita para um conjunto de outras empresas. Então, eu estar preparado para fornecer para uma construtora, cara, eu forneço para qualquer obra de pequena gestão, qualquer varejo, né, poder público. É lógico que cada mercado tem a sua exigência. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente estudar, eu acho que para um bom empresário, para quem sabe fazer conta, é lógico que assim, tem que fazer sentido. Né, tem que estar alinhado com o meu negócio, tem que estar alinhado com as rentabilidades que eu preciso ter, não preciso ir com desespero, porque o desespero para qualquer operação em mercado, isso é complicado, né, no mercado corporativo, eles percebem rápido, que só tem gente rápida ali, sagaz, né. Eles também não querem ter um fornecedor despreparado, desesperado, eles querem ter um fornecedor, né, que consiga entregar aquilo que se propõe no prazo certo, dentro daquela qualidade, e que ele tenha perenidade, né, eu quero contar com a minha cadeia hoje, mas amanhã e depois. Então, por isso que, né, todas as empresas, né, Davis, têm que ter essa preocupação da sustentabilidade, né, tem que fazer conta, tem que ser bom financeiramente para o meu fornecedor, mas também tem que ser para grande,
pô, tem que contar com esse fornecedor hoje, amanhã e depois, né? Então, por isso que eu brinco que é um jogo de ganha-ganha, né? Essa coisa de você achar que a grande é um predador, né? Esse papel da área de compras é muito antigo, né? Quem está nesse olhar ainda, esse vai ficar para trás. As áreas de suprimentos hoje estão com um olhar muito sofisticado com relação ao desenvolvimento de cadeias, né, de ter perenidade das suas operações, certo? E a gente vê que, com o tempo, essa acomodação do mercado, a gente nota claramente, né, Renato, que você vê o posicionamento do grande e o posicionamento do pequeno nos seus nichos. Cada um tem o seu papel muito claro, né, e quase que um depende do outro. Isso não é nenhum privilégio nosso, né? A gente vê isso no Japão, vê isso na Europa, vê isso nos Estados Unidos. Existe uma combinação que é uma sinergia, né, que acontece dentro disso. E quando eu olho dessa forma como você expôs muito bem ali, essa questão de como nós nos prepararmos, eu me lembro em várias consultorias aí que a gente fez para os clientes do Sebrae, onde eles pediam, por exemplo, uma certificação, um selo de qualidade, ou mesmo como você falou para a Petrobras, né, vários que forneciam para uma grande corporação, dizendo desses benefícios, desde que eles passaram a colocar de como que a rentabilidade deles aumentou, a relação com os funcionários, reduziu o número de acidentes, ou seja, é um círculo virtuoso que é promovido, né? Achei muito, muito... Permitir só complementar, né? Sim. O pessoal fala, né? Certificação, ela vai me trazer mais dinheiro, né, para o meu negócio? Não, a gente sempre defendeu dentro do Sebrae, né, assim, o pessoal da área mais técnica, é que você se apropriar do sistema de gestão que você implementa, né, com base na certificação, é muito mais do que o próprio selo, né? Você ter a sua empresa ali com seus processos sendo acompanhado, ter a questão dos números sendo acompanhada, a produção, né, a conexão com o que se é demandado. Esse sistema de gestão é que bota dinheiro no bolso e te dá tranquilidade para tomar as decisões. O selo é a ponta do iceberg, né? É o que o mercado vai ser, pô, o cara tem aquela certificação, pô, então ele tem preocupação com isso, ele tem aquilo. É importante também, mas o empresário, quando vai buscar uma certificação, ele tem que ver qual é o valor agregado que vai trazer nível de gestão para o seu negócio, né? Isso aí, além de ser um diferencial competitivo, né, David? Ou seja, usar dentro desses critérios do fornecedor, fazer aquele peneiramento em cima daquilo que é pertinente para o negócio, né? Sim. O que me dá número que é palpável, que é tangível para eu gerenciar? Eu vejo que enxergar a empresa, é engraçado isso, né? É a pequena empresa, mas a gente vê a dificuldade que, como empresário, muitas vezes você tem de enxergar o negócio de dentro, né? Você não consegue ter indicadores. Às vezes, exatamente, indicadores é a ferramenta sensacional. O problema é que o pequeno empresário, às vezes, ele é um polvo, né, cara? Ele é tanto o cérebro, ele é o comercial, ele é o cara que compra, é o cara que faz gesto, contrata. Então, isso é complexo, né? Você precisa ter alguma estrutura, ter ferramentas, ter competências ali para poder fazer isso. E dentro disso, né, com essas competências agora incorporadas à empresa, né, que você agora já, vamos imaginar já no segundo estágio. Eu fiz isso, incorporei isso, agora estou preparado. Quais são as oportunidades que dentro desse contexto hoje? O que você enxerga que começa a aparecer ali no horizonte, talvez no médio, até no longo prazo? Ah, legal. Não, isso é importante, né? Que nem eu coloquei lá, aquele empresário que já se sente, né, estou pronto, cara, acho que estou todo organizado, já forneço para mercados corporativos, a construção civil, para mim, é interessante, é buscar esses eventos, né, de negócios, que eu estou falando que está indo cada vez mais para a linha do digital, né, inclusive no Sebrae, a gente já tem alguns estados já com essa ferramenta digital, eventos gratuitos em que conecta pequenas e grandes empresas, então vai ter rodadas de negócio em São Paulo, vai ter rodadas de negócio, em breve a gente vai fazer uma grande rodada nacional de negócio, que a gente vai chamar vários parceiros da construção civil, então a gente vai trazer oportunidade para vocês que estão qualificados aí, o mais breve possível, mas eu acho que é isso, cara, é a gente saber com quem que a gente quer fazer, ser um pouco proativo, a questão do marketing digital também é importante, da gente vender a nossa empresa de forma digital, ser achado também, ser proativo também nesse processo. Então, a minha dica seria nessa linha, né, Davidson? Identificar essas oportunidades de negócio, esses eventos de negócio que estão acontecendo, tem que fuçar, aproveitar que está com tempo, ser achado, facilitar ser achado, então, né, tem que estar homologado nessas principais bases, né, de sourcing hoje que as empresas estão fazendo,
tem que estar sendo achado no Google. Tem muito comprador que também vai no Google e coloca lá o nome do material, tenta achar as empresas e vai pesquisando. Então, assim, você tem que ter estratégias, né, de guerra para você poder se diferenciar nesse mercado que é super concorrido, super competitivo, mas que tem muito espaço. E a gente acredita aí que a construção civil, né, se Deus quiser, com os estímulos certos, ela tem condições de ajudar muito aí na retomada desse país aí que no pós-crise. Isso aí. Como a Dilamar falou aqui, né, Dila? É isso aí. Quem está preparado para fornecer para grande empresa está preparado para qualquer coisa, inclusive para enfrentar esse momento, né? Exatamente. Ricardo aproveitou bem essa oportunidade. Ricardo Paro, lá do Mato Grosso, está mandando um abraço aqui, viu, Renato? A gente estava comentando Santiago? dele aí um pouquinho antes. Ricardo Paro, da empresa de artefatos lá do Mato Grosso. Bacana. Justamente aquela que você estava comentando aqui comigo antes. Legal. Do Mato Grosso. Legal. Muito bom. Estamos encerrando aqui, Renato. Você quer deixar suas palavras finais aí? Não, eu queria só desejar aí um ano aí para todo mundo de muita preparação, muita resiliência, né? Tem vários estudos de consultorias de altíssimo nível falando que as empresas que vão prosperar são as empresas resilientes, não são aquelas que são as mais rápidas, são aquelas mais precavidas, não, são as empresas resilientes, e a resiliência ela tem vários ganhos nesse processo, né? Então, eu diria que então a turma fazer essa leitura, buscar conhecimento, preparar. O mercado corporativo é cheio de oportunidades, né? Então, usar o Sebrae, né? Busque o Sebrae local perto de vocês. A gente tem toda uma infraestrutura, né? O Sebrae está no Brasil todo. Tem meus contatos aqui, quem quiser, né, bater um papo mais aprofundado sobre essa questão do mercado corporativo, vou ter maior satisfação de responder, tá, Davidson? E se vocês quiserem, a gente pode depois fazer mais algumas outras abordagens aqui mais específicas, e eu vou passando para o time aí da Ethos e da Liga, da BCP, as oportunidades de negócio que eu for sabendo aí para vocês comunicarem para os interessados aí, tá bom? Excelente, Renato. Olha, muito obrigado. Sabe que esse espaço aqui, ele é de vocês, né? Sebrae, como grande apoiador, está sempre aberto. É muito, muito útil, sempre muito engrandecedor, né? Toda essa discussão. Renato Perigeiro, nosso convidado de hoje, analista técnico do Sebrae Nacional para grandes corporações. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você que participou de mais esse conteúdo, Todos pela Construção. 100 cursos online de 100 minutos gratuitos e ao vivo. Faça parte deste movimento. Uma iniciativa da Ethos Soluções, ConstruLiga, ABCP, SNIC, Sebrae Nacional e ConstruLearning, uma joint entre a Ethos e a ConstruLiga. Muito obrigado e uma boa tarde para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.